Com uma vasta experiência parlamentar de 4 mandatos na Câmara dos Deputados, o senador Walter Pinheiro é o líder da bancada de apoio ao governo no Senado Federal e é o líder também do Partido dos Trabalhadores. Ele é o nosso convidado da série especial com os líderes, entrevista aqui no Salão Nobre do Senado Federal. Senador, seja bem-vindo. Eu que agradeço. É importante a gente, nessa interação com o público no Brasil, a gente tentar levar um pouco mais o que é o Senado, eliminando essa distância que muita gente até estabeleceu ao longo dos anos. Senador, quando começou o ano legislativo em fevereiro, a expectativa era de que a pauta teria que ser bastante corrida, porque no segundo semestre nós teremos eleições municipais e, evidentemente, isso mexe com o trabalho do Congresso Federal. De que maneira se pode avançar na pauta sem que fique apertado votar determinados temas, como o Fundo de Participação dos Estados e royalties do petróleo, por exemplo? Eu diria que é natural que num ano eleitoral, né, você tenha esse apelo e, ao mesmo tempo, um receio de que não seria possível você promover nenhum tipo de votação ou até de avançar na pauta. Mas até contrariando essa lógica, entre aspas, nós tivemos coragem esse ano, primeiro a coragem em pautar temas principais. O principal tema pautado esse ano é um tema que há 16 anos se discute aqui no Congresso Nacional e que não avançou o tema. E eu me refiro à repactuação da distribuição de verbas, uma repactuação na relação entre estados e União, entre União e municípios. Então, portanto, eu estou me referindo a um novo Pacto Federativo. E o novo Pacto Federativo, ele é composto de elementos como a questão do ICMS na importação, o comércio eletrônico, que avançou absurdamente nos últimos anos, até pela entrada de novas tecnologias, e a facilidade de acesso à compra ou de compras à distância, a própria questão da dívida de estados e municípios, portanto, o velho debate sobre indexador, alongamento da dívida, e as parcelas importantes que ajudam a sustentar estados e municípios. O FPE, Fundo de Participação dos Estados, o FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, e a própria questão dos royalties, sejam eles do setor mineral, sejam eles do setor da área de petróleo. Então, portanto, nós avançamos nessa pauta. Nós demos o primeiro passo e a expectativa nossa é que, nesse desenrolar dos trabalhos, que tem, inclusive, cada vez mais avançado, a gente tenha a oportunidade de, até 31 de dezembro, entregar parte dessa pauta expressiva já apreciada pelo Senado. Claro que um número expressivo de projetos dessa natureza, esses projetos deverão também chegar até a Câmara. Mas o ICMS importação, por exemplo, nós já resolvemos no Senado e daqui ele vai para a aplicação prática e concreta. Então, portanto, contrariando a lógica, contrariando as expectativas e calando até muita gente, o Senado vai funcionar no ano de 2012, no ano das eleições, pautando uma das principais questões do Pacto Federativo e mesmo no ano que ainda vamos ter outro tipo de funcionamento na casa, comissão de inquérito da questão da mulher, comissão de inquérito apurando denúncias que envolveram, inclusive, membros do Congresso Nacional e também setores da iniciativa privada, e, ao mesmo tempo, tocando também a pauta no dia a dia, apreciando medidas provisórias, apreciando emendas constitucionais que se encontram na casa, como a PEC da música, a própria questão da política para a pessoa com deficiência, as questões do ECAD, e principalmente, e aí é fundamental tratar nisso, num novo ordenamento para as questões de atividades econômicas, que nesse período de crise internacional, essas questões são fundamentais, primeiro, para o desenvolvimento local, para o enfrentamento dessa crise no plano internacional e para uma reestruturação de toda a nossa malha industrial no Brasil, portanto, indo ao encontro de um desejo de todos os brasileiros, de mesmo num período de crise, a gente continuar crescendo, distribuindo renda e gerando postos de trabalho. Já que estamos nos dirigindo ao líder da bancada de apoio ao governo do Senado Federal, e os senadores representam os estados, historicamente nós vemos que o governo federal já de algum tempo se recusa a abrir mão, quando se vai dividir o bolo, as fatias do bolo da arrecadação, esse pacto, essa reforma tributária, o governo federal
mostra um certo receio em abrir mão do que ele arrecada na hora de distribuir, de repactuar com estados e repactuar com municípios. Que posição o senhor espera que a bancada liderada pelo senhor tome? Primeiro, eu diria que a bancada já assumiu uma posição de que esse é um ponto crucial, decisivo e não pode mais ser adiado. Então, a posição da bancada é uma posição de enfrentar essas barreiras, digamos assim. Por outro lado, a gente fica ultra satisfeito, porque a gente sabe que governo nenhum gosta de abrir mão dessas parcelas, ou seja, todo o governo federal, pelo menos do que nós já participamos, ou como oposição, ou até na situação, os governos tendem a cada vez mais concentrar a arrecadação. Eu lembro que 10, 12 anos atrás, o então deputado Germano Rigoto, do Rio Grande do Sul, percorreu o país inteiro, fazendo audiências públicas, aí o ministro Pedro Malan, então, disse, não foi nada discutido, depois de uns 2 anos de um empenho muito grande dele e outros membros da bancada, de governo nós tivemos de oposição. Figuras, inclusive, como Palocci, que depois virou ministro da Fazenda, fez esse debate de reforma tributária, Germano Rigoto, que depois virou governador. Então, qual é o erro, na minha opinião, dessa discussão da reforma tributária? É que, historicamente, a gente sempre foi dizendo que só era possível fazer a reforma tributária no seu todo. Então, o governo tem que mandar o pacote. Até se fixou uma época aqui, em tom de brincadeira, a história do pacote de abril, que eram medidas econômicas. Em pacote, dificilmente a gente consegue trabalhar. Até porque todas essas medidas... São interesses que contrariados aqui e ali... Não só contrariados, são interesses também que precisam de ferramentas, cada uma ferramenta própria. Não existe uma única peça legislativa que abrigue essas diversas frentes. Eu não consigo, com um único projeto, tratar do ICMS até o FPM. Impossível. Passando pelos royalties, chegando ali no comércio eletrônico, discutindo a lei de responsabilidade fiscal, um instrumento só não é capaz de resolver isso. Então, nós precisamos de vários instrumentos. Ou precisamos de diversas leis que possam tratar isso. Por exemplo, desonerar a folha. Foi um trabalho enorme apresentado pelo governo no programa Brasil Maior. Então, eu não trato isso num projeto e, ao mesmo tempo, trato do ICMS e importação desse mesmo projeto. Além da inconsistência legal, há uma inconsistência de conteúdo. Então, portanto, é fundamental que cada parte dessa seja tratada enquanto parte. Aqui é o contrário, nós só vamos compor o todo quando a gente for tratando cada parte. Se achar que a gente só vai resolver isso e tratar o todo nunca vai acontecer. Então, nós vamos precisar, ao invés de todo, nós vamos precisar de um todo, algo que cubra tudo e, ao mesmo tempo, nos abrigue. Isso é impossível. Então, você vai tratando em cada momento, até porque tem divergências. Nós estamos numa federação de 27 unidades. Não necessariamente uma medida adotada para a Bahia, ela servirá para o Espírito Santo, ou servirá para o Norte, ou servirá para o Sul. Então, portanto, é fundamental que você encontre um ponto de equilíbrio que permita que as 27 unidades da federação, ou seja, esse ponto de equilíbrio, seja verdadeiramente o ligador das diversas ações. Então, a bancada nossa assumiu esse desafio, acatou essa proposta, achou que era importante a gente começar, startar o processo. Ao invés de discutir uma ampla reforma, a gente assim, vamos começar a reforma tributária nesse país. Se não der o primeiro passo, é impossível você caminhar. Eu me lembro que eu brinquei com o ministro Guido Mantega, por exemplo, eu disse assim, eu tenho 10 itens para tratar. Ninguém chega a 10 sem passar por um. Talvez para a equipe econômica, que não gosta muito de abrir mão da arrecadação, discutir os 10 itens é a melhor tática. Porque aí nós vamos passar 10 anos discutindo 10 itens e 10 anos sem conseguir botar sequer um desses 10 itens para funcionar. Então, portanto, vamos tentar fazer isso esse ano.